Boa tarde, meninos. Nós iremos hoje fazer a correção da nossa atividade aí. Vamos relembrar da página 27, tá? Então, acompanhe aqui com a tia correçãozinha para vocês irem também relembrando o assunto que foi estudado durante o capítulo 1. Vamos lá? Então, nós temos aqui. Vamos relembrar. A primeira questão está falando sobre os tipos de frases, né? Vocês lembram? As frases declarativas, as frases exclamativas e interrogativas. Então, vamos lá. Vamos relembrar esse tipo de frase. Deixa eu pegar aqui a mãozinha. Relacione o tipo de frase à pontuação final que deve acompanhá-la e ao seu exemplo de uso, fazendo a correspondência entre os termos e as frases a seguir. Como eu já falei para vocês anteriormente, a tia já respondeu aqui na página do livro, tá? Para facilitar aí na hora da gente estar fazendo aqui a gravação, porque pode demorar um pouco, tá? Na hora de responder. Então, vamos lá. Então, já fiz a associação. Aí, nós temos aqui no meio, nós temos frases exclamativas, frases declarativas e interrogativas. Lembrando que as frases exclamativas são aquelas frases que exprimem emoção, sentimento, tá? Espanto, alegria, tristeza, felicidade, admiração, são frases exclamativas. As frases exclamativas, elas terminam sempre com um ponto de exclamação. A tia já ligou aqui, ponto de exclamação, frase exclamativa. Um exemplo aqui de frase exclamativa. Olha só a descoberta desse cientista, né? Exprime aí uma admiração, né? Uma surpresa. Então, usou-se o finalzinho, um pontinho final aí de exclamação, tá? Essa é uma frase exclamativa. Tá, as frases declarativas. Frases declarativas são aquelas que declaram algo. Ela pode ser declarativa afirmativa ou declarativa negativa. Ela sempre vai terminar com um ponto final. Então, a tia já ligou aqui, ponto final, frase declarativa, pode ser afirmativa ou negativa. Aqui nós temos uma frase declarativa, um exemplo. Ontem li uma reportagem de divulgação científica, né? Olha o pontinho final, no finalzinho da frase, ele está afirmando, né? Ele está dizendo que ele leu algo, né? Uma reportagem sobre divulgação científica, então é uma afirmação, tá? Uma frase declarativa afirmativa. Frases interrogativas. Frases interrogativas indicam uma pergunta, né? Um questionamento, uma dúvida. Então, nós temos aqui o ponto de interrogação, que sempre aparece no finalzinho das frases interrogativas. E aqui nós temos um exemplo. Você leu a reportagem que saiu na revista? Então, está fazendo uma pergunta, né? Ó, uma perguntinha aí no finalzinho, um pontinho de interrogação. Tá bom, meninos? Então, a primeira questão a tia corrigiu aí com vocês. Agora, nós vamos aqui para vogal e semivogal, que está aí relacionada a encontros vocálicos, né? Encontros vocálicos que nós também estudamos neste capítulo. Então, você já sabe que encontro vocálico é encontro de vogais, né? É o encontro das vogais. Então, nós sabemos que as vogais, elas podem ser vogais, está classificado em uma palavra como vogal ou semivogal, certo? Então, vamos agora aqui para a correçãozinha da atividade. Todo mundo acompanhando. Aqui eu tenho a palavra ciências. Na palavra ciências, o exemplo que o livro já deu, nós temos aqui. A tia tentou responder igual às outras, mas às vezes não dá certo, tá? Um ficou de verde, nem lilás, aqui ficou tudo lilás. Mas era para ser igualzinho essa aqui, tá? A tia queria que fosse igual, mas tá bom. Então, nós temos aqui a palavra ciências, nós temos o encontro aí de uma vogal, que a letra A é vogal, né? A vogal A, com a semivogal I, tá? Com a semivogal I. Então, a tia já explicou para vocês que as vogais são aquelas que apresentam mais força, se apresentam com mais intensidade aí numa frase, né? Numa palavra. Então, aqui nós temos o exemplo de um ditongo, que é o encontro de uma vogal com a semivogal na mesma sílaba, tá? Então, nós temos aí a vogal A com a semivogal I. O I aqui é classificado como semivogal, tá bom? E aqui nós temos as vogais, também duas que se separaram aqui, ó, elas estavam juntinhas,
E aí, quando separei a sílaba das palavras, elas se separaram, né? Um hiato aí. Então, nós temos o I, aqui ele vai ser classificado como vogal, e o E também, tá? Os dois estão aí sendo classificados como vogais porque eles se separaram, eles não ficaram juntos, tá? Eles não permaneceram juntos. Então, nós temos aqui outro exemplo, peixes. Nós temos aí, a tia circulou o encontro vocálico, que é o E e o I, tá bom? O E é uma vogal, né? O som dele aparece com mais força aí na palavra, então ele é uma vogal, e o I é classificado como semivogal. A tia já explicou que o I e o U, geralmente eles vão aparecer como semivogais. Quando eles aparecerem separados, exemplo aqui em ciências, o I apareceu separado do E, então quando ele aparecer separadinho, igual tá aqui, ele também vai ser uma vogal, tá, gente? Tem essas regrinhas aí, tá? Então, aqui nós temos o I, semivogal, e a letrinha E como vogal. Aqui nós temos a palavra investigação. Olha só. Aqui, investigação, nós temos duas vogais, A, O, né? Na palavra, o Azinho, ele tá com mais força, então ele é classificado aí como vogal. O O, vocês lembram que a tia disse, quando o O ele aparecer com som de U na palavra, ele vai ser uma semivogal? Então, é por isso, ele é uma semivogal aí nessa palavra, tá? Porque ele apareceu com som de U, tá bom? Então, é uma semivogal. Aqui o E não foi classificado como semivogal, porque ele não apareceu com som de U, ele apareceu com o som de I, né? Ele apareceu com o som de E mesmo, tá? Então, ele é uma vogal. Aqui, diminuição. Na palavra diminuição, nós temos dois encontros. Nós temos o U e o I, que é um encontro, que eles se separaram, estavam juntos e se separaram, né? Juntinhos aqui. Quando separei a sílaba, eles se separaram. E a palavrinha I-A-O, né? A-O. Então, aqui, como vocês observam, a tia já falou, né? Quando o U e o I, eles não aparecerem perto de uma vogal, do A, do E, do O, então eles vão ser considerados vogal também. Eles vieram sozinhos aqui, ó, separadinhos. Então, é uma vogal, tá? Eles se separaram, não permaneceram juntos, até porque eles não vão ficar juntos, tá? Então, os dois foram considerados vogais. Aqui, investigação tem uma vogal e uma semivogal. Então, a vogal sempre vai ser o A quando aparecer, tá? O A. O O, ele foi classificado como semivogal, diminuição U. Então, o O apareceu com som de U. Então, ele é uma semivogal, tá? Ele apareceu aí com o som da letra U. Tá bom, gente? Então, só recapitulando aqui, ó. As vogais vocês já sabem que são A, E, I, O, U. Numa palavra, as vogais elas podem ser classificadas como vogais e semivogais. Nós estamos falando aí de encontros vocálicos, tá? A letrinha A vai ser sempre uma vogal. A letrinha E, ela vai ser vogal na palavra quando ela aparecer com som de E, de E. Quando ela aparecer com som de I, ela vai ser uma semivogal. A letrinha I, ela vai ser, na maioria das vezes, uma semivogal. Quando ela não aparecer com nenhuma vogal junto com ela, ela é uma vogal, tá? Ela aparece como uma vogal. Se ela aparecer junto com alguma vogal, um encontro vocálico dela com outra vogal, aí sim ela será uma semivogal, certo, gente? A letrinha O vai ser uma vogal quando tiver o som de O, tá? Quando ela tiver o som de U, aparecer como som de U, igual essas duas palavrinhas aqui, ela será uma semivogal, quando ela aparecer com som de U. E a letrinha U geralmente é semivogal, quando ela vem acompanhada de outra vogal, um encontro vocálico na mesma sílaba, ela vai ter o som de, ela vai ser uma semivogal. Se ela ficar em sílaba diferente, sozinha, ela vai ser uma vogal, considerada uma vogal, tá bom? Aí nós temos a terceira questão. Responda. Qual é o objetivo dos textos do gênero discursivo reportar divulgação científica? A tia colocou assim. Eles são escritos com objetivos de informar ou divulgar alguma descoberta científica. Então, você já sabe que esses textos, para que eles sejam
divulgados para que eles sejam apresentados ao público, né? Colocado em uma revista, em algum lugar, ele precisa sim que tenha estudo. Esse estudo é demorado, é muita pesquisa para depois ser divulgado, tá? Então, pesquisa e divulgação científica precisa aí de muito estudo, né? Eles são escritos aí com o objetivo de informar, então divulgar alguma descoberta científica. E para ter certeza dessa descoberta, tem que ter muita pesquisa, igual aconteceu nos textozinhos que nós vimos, tá? B. Assinale as alternativas que mostram os meios de comunicação nos quais esse gênero costuma ser publicado. Então, eles costumam ser publicados em jornais, em jornais e revistas físicos, tá? E em jornais e revistas digitais, tá? Em livros é muito difícil, tá? No nosso aqui, porque a gente está estudando esse tipo de texto, certo? Então, essa é a correçãozinha aí da página 27. A tia vai enviar para vocês uma atividade de revisão do conteúdo que a gente viu aí no capítulo 1 do caderno 2. Então, fiquem atentos que vocês vão ter uma atividadezinha para vocês estarem respondendo, para ver se realmente vocês conseguiram entender tudo que a gente trabalhou aí nesse capítulo, para poder darmos continuidade e irmos para o capítulo 2. Certo, gente? Um bom estudo para todos vocês. Até mais!